Então eu não aproveitei tudo. Então muitos dos vegetais eu tenho que comê-los quase que crus, semi-crus. Por exemplo, um brócolis, um repolho, uma couve-flor. Então, resumindo, eu tenho uma frase para você. Ninguém é refém da sua hereditariedade. Isso é muito libertador. Porque mesmo que você tenha um pai doente, que você tenha uma mãe doente, que você tenha uma avó doente, que você herdou algum polimorfismo genético que não lhe agrada, se você mudar a alimentação apropriadamente, aqueles genes ruins vão calar a boca, não vão se expressar. E os genes saudáveis vão se expressar. Então quem manda na biologia não é a genética. Quem manda na biologia é a epigenética. Então, se eu quiser ter saúde, eu tenho que saber mexer com a epigenética. Eu tenho que saber mexer com as proteínas chamadas histonas, com H, histonas. Então, porque as histonas são as proteínas que controlam o DNA. E isso se faz via uma nutrição saudável. Uma nutrição que me proporcione vitaminas, minerais, aminoácidos essenciais, ácidos graxos essenciais, enzimas. Tudo isso é importante, porque à medida que eu envelheço, eu vou perdendo, por exemplo, os meus enzimas. Assim como os hormônios vão caindo também, nós vamos discutir isso aqui mais tarde, eu também vou perdendo meus enzimas. Então, às vezes, eu preciso de ingerir vegetais crus que têm os enzimas próprios. Por exemplo, se eu pego um brócolis, ou eu pego um repolho, vamos pegar um repolho, que traz uma parte enzimática muito rica. Mas se eu cozinho aquele repolho, aqueles enzimas do repolho serão destruídos. Então eu não aproveitei tudo. Então muitos dos vegetais eu tenho que comê-los quase que crus, semi-crus. Por exemplo, um brócolis, um repolho, uma couve-flor. Eu não posso, um nabo. Eu tenho que cozinhar no vapor por máximo 2, 3 minutos. Passou de 2 minutos, eu já começo a destruir uma enzima chamada aminosinase, que é muito importante. Sim. Que vai formar substâncias altamente protetoras, inclusive contra câncer. O que mais vai contribuir, doutor? Atividade física. Atividade física é super importante. A Organização Mundial de Saúde mostrou que para alguém deixar de ser sedentário, você tem que dar no mínimo 10 mil passos por dia. Por dia, né? Isso. Não é tão difícil. Não é difícil. Você tem que, para começar, você pode ir numa loja de produto esportivo, comprar um pedômetro. Pedômetro é um aparelhinho que custa R$35, que você coloca de manhã na sua cintura, e esse pedômetro vai automaticamente medir, cada vez que você dá um passo, ele mede. Então ele vai medir os seus passos durante o dia. No final do dia, quando você está pronto para dormir, você tira o pedômetro da cintura e olha. Se ainda não deu 10 mil passos, você tem a opção de andar em volta da sua mesa de jantar, por exemplo, até dar 10 mil passos. Você não precisa ir para a academia, não precisa nada disso. Você tem que fazer, no mínimo, 10 mil passos por dia. Você fazendo 10 mil passos por dia, você deixa de ser sedentário. E deixando de ser sedentário, você mantém longe de você uma série de doenças, entendeu? Por exemplo, a hipertensão é uma delas, a artrite é outra, a diabetes é outra. Então, tudo isso contribui. E quando você faz essa atividade, mesmo que seja andando em volta da sua mesa de jantar, você estimula, inclusive, a liberação do hormônio de crescimento, que é um rejuvenescedor natural, seu. E quando a gente pensa em hormônio de crescimento, a gente pensa muito nas crianças, né? Mas o hormônio do crescimento também está presente nos adultos, né? O hormônio, ele não faz você crescer mais quando você está adulto, mas ele transforma gordura em músculo e ele estimula o seu sistema imune. Então, eu preciso ter uma certa quantidade de hormônio de crescimento para ter um sistema imune, que também é chamado imunológico, saudável. Então, ao invés de eu fazer uso do hormônio de crescimento, que é uma coisa complicada, cara, entendeu? Que, inclusive, até a medicina não aconselha muito, porque pode ter alguns riscos, você pode
estimular o seu próprio hormônio de crescimento. Então tem estudos mostrando que se você, por exemplo, fica 10 minutos numa plataforma vibratória, dessas que vibram, e você mede o IGF-1, que é o modo como você mede o hormônio de crescimento no sangue, porque o IGF-1 não é o hormônio de crescimento, mas o hormônio de crescimento estimula a produção do IGF-1. Como o hormônio de crescimento é uma coisa muito difícil de medir no sangue e requer muito mais custo, eles usam, no caso, o IGF-1. Então tem estudos publicados que mostram que se eu fico numa plataforma vibratória por 10 minutos, eu chego a aumentar, em alguns casos, 98% a concentração do meu hormônio de crescimento. E o hormônio de crescimento é interessante. Ele é liberado toda noite depois que você vai dormir. Só que tem uma condição sine qua non. Ele não pode, você tem que estar com o estômago vazio. Se você toma um jantar muito tarde e come muito no jantar, e você faz a digestão, e você absorve aquele carboidrato todo, e você aumenta a sua insulina enquanto você está dormindo, aquilo bloqueia a liberação do hormônio de crescimento. Então, aqui você está se envelhecendo porque você comeu muito no jantar. Então, você deve, primeiro, jantar um pouco mais cedo. O ideal, como os nossos ancestrais faziam, como os nossos antecedentes faziam, os nossos avós ou bisavós, era 6 horas da tarde, já está jantando, já tá jantando. Então aí você tem tempo até a hora de deitar, que é no mínimo 3 horas. O ideal é você jantar, esperar pelo menos 2 ou 3 horas para poder ir dormir. Aí você dorme já com o estômago relativamente vazio. Aí você tem uma liberação maior do hormônio de crescimento. Mas você pode estimular o seu próprio hormônio de crescimento fazendo uma atividade física que dure um certo tempo. Não é correr daqui e ali, é andar 10 mil passos, entendeu? É andar o dia inteiro, aproveitar momentos para você fazer caminhadas de pelo menos 12 minutos, que é quando começa a liberar o hormônio de crescimento.